Como seria a vida de um cara normal, sugado para um game de fantasia, cheio de gente corrupta que odeia sua build? Então, bem-vindos a Tate no Yusha. Logo no início, somos apresentados a Naofumi Iwatani, um estudante universitário que encontra um livro de fantasia sobre 4 armas sagradas. Enquanto lia esse livro misterioso, ele é summonado para o outro mundo, junto com outros 3 rapazes para salvar a humanidade de uma série de invasões demoníacas. Cada um recebe uma arma sagrada, com Naofumi obtendo o escudo. Uma opção não muito popular, né? Para iniciar suas aventuras, alguns parceiros são designados esses heróis, mas ninguém se junta ao rapaz do escudo, pois acreditavam que ele era o mais fraco dos 4. No entanto, um dos membros do grupo do herói de lança se oferece para mudar de grupo com a premissa de ajudá-lo no início. O nome dela é Malty, e vocês vão escutar muito essa pessoa aí. Mas a mão caridosa dela era uma mentira. Logo depois, ela rouba seus pertences e o acusa falsamente de assédio. Obviamente, as negações de Naofumi são ignoradas por todos, e ele perde sua honra e todos os seus pertences e dinheiro. Esse episódio faz com que ele perca confiança em todos ao seu redor. A única pessoa que tem compaixão com o nosso herói é Erhard, o dono da loja de armas, que percebe a sua inocência. E agora, possesso de ódio pelo mundo, Naofumi recomeça sua jornada coletando recursos, como ervas e etc. Ao mesmo tempo que começa a desvendar as funcionalidades da sua arma. E durante a noite, na cidade, uma rua bem escura, ele é abordado por alguns bandidos que queriam roubá-lo, mas com conhecimento já da força do seu escudo e com alguns monstros presos em seu corpo, ele os afugenta. Beloucas, que é um comerciante de escravos, observou a luta e sugere que o herói em si consiga um escravo para lutar por ele. Assim, conseguirá coletar experiência e progredir seu nível. Naofumi aceita a proposta e contrata uma escrava em promoção, que é meio humano, meio fera. Um tanuki chamado Raftalia. Como oficialização do contrato, um brasão de escravo é colocado nela, a fim de evitar que ela o traia ou desobedeça suas ordens. Caso contrário, sentirá uma dor excruciante. Ao mesmo tempo, essa ligação de mestre-escravo faz com que a experiência adquirida seja compartilhada. Raftalia ainda é uma criança e tem pesadelos recorrentes no momento que seus pais foram mortos, e o medo ancorado bloqueia sua eficiência em matar monstros. A dupla resolve sair da capital em direção a uma cidade com uma mina para coletar minérios e adquirir mais experiência. E durante a exploração, eles são atacados por um Cerberus, o mesmo tipo de monstro que matou os pais de Raftalia, e isso a deixa em choque. Vendo seu medo, Naofumi diz a ela para escapar enquanto ele ganha tempo, mas ela confronta o seu bloqueio e arrependimento e reúne coragem para matar a fera com uma estocada no peito. Com o fim da batalha, Naofumi conforta Raftalia, dizendo que de agora em diante ele a defenderá e ela atacará seus inimigos. Depois de um mês upando de nível e se preparando para a próxima invasão de monstros, Naofumi desbloqueia uma enorme variedade de transformações para o seu escudo, cada qual com sua habilidade exclusiva. Além disso, Raftalia rapidamente vira uma jovem adulta, uma característica de sua espécie de amadurecer ao chegar ao nível 20. E para saberem exatamente o momento da invasão, a dupla visita a catedral para analisar a ampulheta do dragão, que basicamente mede o tempo entre as invasões. Para quem já jogou muito MMO, esse é o tempo de cooldown entre os eventos, um clássico. Para o desprazer de Naofumi, ele também se encontra com os outros 3 heróis, que ainda o desprezam e o veem como um corpo morto a ser carregado. Raftalia até pergunta por que os outros heróis o desprezam, mas ele se recusa a contar a ela. A invasão começa no dia seguinte e enquanto os outros heróis correm para derrotar as forças principais, Naofumi e Raftalia resolvem ficar para trás e ajudar a evacuar os civis. Alguns cavaleiros até chegam para ajudar, mas inicialmente a grande maioria desconsidera o pedido do Prota de salvar os civis e seguem os outros heróis ao ataque. Após a batalha, os aldeões agradecem a Naofumi por sua ajuda e a ampulheta do dragão inicia a nova contagem regressiva para a próxima missão. Com o fim do dia, os heróis são presenteados com um banquete, que Naofumi relutantemente atende. Durante o jantar, Malty informa Motoyasu que Raftalia é uma escrava, levando-o a desafiar Naofumi para o duelo por sua liberdade. Apesar do Prota recusar o desafio, o rei Outcry manda prender Raftalia, forçando o duelo, que quando se inicia, percebemos que, apesar de Motoyasu ter um nível bem maior, Naofumi possui uma tática de batalha bem mais elaborada e sabe usar muito bem as habilidades do seu escudo, obtendo vantagem no duelo. Infelizmente, Malty abertamente trapaceia no duelo, usando magia de vento para derrubar Naofumi, fazendo com que Motoyasu saia vitorioso. Cara, se eu fosse esse herói da lança, me sentiria um lixo por vencer um duelo dessa forma. É X1, mano! X1! Durante a conversa no final da batalha, Outcry revela que Malty é sua filha, e com isso Naofumi percebe claramente que armaram pra cima dele mais uma vez. Com o selo de escravo de Raftalia sendo removido, o ódio ardente de Naofumi dentro dele desbloqueia a série Amaldiçoada. Basicamente um tipo de escudo bem poderoso, mas com dano psicológico e fisiológico ao usuário quando usado. Mesmo liberto
liberta do selo de escravo, Raftalia dá um tapa muito bem dado em Motoyasu, condenando-o por seu falso cavalheirismo. E em sequência, entram na arena outros dois heróis, Ren e Itsuki, e condenam abertamente a interferência de Malte durante o duelo, e questionam como é que o rei consegue permitir uma trapaça tão descarada. Raftalia retorna ao lado de Naofumi, reafirmando a sua lealdade a ele, e ao ter seu ódio acalmado, a influência do seu escudo amaldiçoado desaparece. Na manhã seguinte, Naofumi come um sanduíche de café da manhã feita por sua parceira, com a sua confiança e esperança renovadas. Agora o nosso prota tem certeza que Raftalia é realmente a sua amiga. Na próxima cena, nos encontramos em outro reino durante uma viagem diplomática da rainha Mirelia Melromark, e fica sabendo sobre o duelo que aconteceu em seu castelo. E em sequência, vemos também Raftalia pedindo um novo selo de escravo como uma demonstração de fé e companheirismo para Naofumi. Em sequência, o nosso prota compra um ovo de monstro, que mais tarde choque descobrimos que é da espécie Filolial, no qual o prota dá o nome de Filo. O monstrinho imediatamente se apega ao herói e acaba atingindo uma maior maturidade em poucos dias, devido à habilidade de escudo chamada Domador de Monstros. Naofumi resolve visitar a vila de Ryut novamente, e o nosso time acaba encontrando com Motoyasu e Malte, declarando que a vila está sob domínio do herói de lança através de um decreto real. Naofumi, que está ciente das limitações financeiras da vila, contesta sobre os impostos que Malte planeja cobrar, e nesse momento, um grupo de mascarados que servem a própria rainha Mirelia chega para entregar uma carta à senhorita que gosta de extorquir as pessoas. Irritada com o que leu, ela desafia Naofumi para uma corrida, tendo a vila de Ryut como prêmio. Antes da corrida começar, Motoyasu chega perto de Filo querendo tirar onda, mas ela dá uma bicuda bem merecida na cara do rapá. O homem sai voando comicamente pelo ar. Essa cena lavou a minha alma. Naofumi monta em Filo para correr, enquanto o outro herói que levou um Roundhouse Kick usa um dragão. É dada a largada no velódromo de Ryut, e logo depois os soldados de Malte usam magia para trapacear a favor de Motoyasu. Mas Filo é ligeira nos passos, vencendo a corrida por um palmo. Além disso, os enviados de Mirelia obviamente observaram a trapaça descarada do time. Essa ruiva aí vai se lascar feio ainda, hein? E no caminho de volta para a capital, nossos heróis montam um acampamento para descansar e acordam com uma surpresa. Filo se transformou em uma garotinha com asas. Tô vendo que esse anime ainda vai virar um harém. Naofumi vai até Erhard em busca de uma vestimenta adequada para Filo, mas o vendedor manda procurar uma costureira, que por sua vez os envia para a dona de loja de magia, que tem capacidade de fazer fios mágicos para tecer a roupa depois. No entanto, é necessário uma pedra mágica para fabricar o tecido. Então o time parte para uma quest, em busca dessa tal pedra. Não tem como ser mais jogo de RPG que isso. Nessa quest eles devem escoltar um comerciante, que no meio do caminho, a carruagem é atacada por bandidos, que são derrotados e amarrados. Naofumi então os extorque para obter tudo que os bandidos já saquearam, ou o Filo irá devorá-los. O comerciante fica impressionado com o profissionalismo da sua escolta e resolve ajudá-los através de seus contatos comerciais. Naofumi é apresentado a novos comerciantes e até mesmo obtém autorização para minerar a pedra mágica, com um desconto de amigo. Enquanto o grupo do prota e a dona de magia procuram essa pedra preciosa, eles encontram uma tumba abandonada de um alquimista, que abriga uma semente amaldiçoada. Mas tem um pequeno probleminha. Essa tal semente desapareceu da tumba. Não tem muito o que se fazer, eles continuam a exploração e se deparam com uma jazida de pedras mágicas, além de uma quimera que resolveu fazer do local a sua casa. O grupo mata a fera e obtém a pedra que procuravam. A dona da loja, por sua vez, produz o fio mágico para o vestido de Filo. E esse vestido mágico é especial, pois assim que Filo se transforma em uma ave gigante, a rouparia também altera sua forma para caber no seu corpo. Na próxima quest, o grupo foi encarregado de entregar um herbicida a uma vila, e chegando lá eles descobrem que o lugar foi tomado por uma planta monstruosa. Também descobrem que a semente amaldiçoada que desapareceu da tumba do alquimista foi usada pelo herói da lança Motoyasu com o intuito de produzir alimentos e acabar com a fome do local. Mas a planta germinada começou a atacar os aldeões. Mais uma vez o herói da lança fazendo cagada, né? Então eles pedem para Naofumi socorrê-los, que derrota a planta monstro e altera as sementes, retirando a sua maldição. E agora, com a exagerada produção de alimentos, nosso prota resolve levá-los ao comerciante para venda, que por sua vez o contrata para entregar a mercadoria a uma aldeia com fontes termais. Durante a noite, Raftalia fica com ciúmes da relação entre Naofumi e Filo, e nos corredores do hotel, ela fica sabendo sobre uma pedra bem valiosa que um pássaro local gosta de colecionar. Então, Raftalia resolve embarcar em uma aventura solo para pegar essa pedra e presentear a seu mestre.
No caminho, ela encontra Filo, que quer os ovos desse mesmo pássaro. E no meio da escalada, os duas encontram um monstro javali prateado com cara do demo, mano, que parte pra cima delas e as persegue até o ninho do tal pássaro. Só que javali não é o animal mais sutil do mundo, né? Ele derruba as joias do penhasco e pisoteia os ovos. As garotas ficam pé da vida com o mostrinho e acabam com a raça dele. Depois vendem seus restos mortais e usam a grana para comprar um martelo especial para Naofumi trabalhar as suas joias. E com o trabalho completo, eles embarcam então em uma outra aventura. O grupo resolve investigar uma doença misteriosa que está se espalhando por uma vila. Eles descobrem que a doença começou depois que o herói da espada, Ren, matou um dragão nas proximidades e deixou seu corpo a céu aberto para apodrecer, ao invés de dar as devidas providências. Com isso, o corpo entrou em decomposição, tornou toda a área tóxica, além de chamar vários monstros para se alimentarem da carcaça. Com heróis assim, quem precisa de vilão, mano? O grupo vai até o cadáver do dragão, mas esse acabou se transformando em um dragão zumbi. E no meio da batalha, Filo é engolida por ele. E com todas as aparências que agora Filo morreu, Naofumi fica possesso de raiva, o que ativa seu escudo amaldiçoado do ódio. Ele consegue repelir vários dos ataques do dragão com sua defesa, ao custo de perder a elegância e a compostura. Literalmente o cara fica cego de tanta raiva, gente. Quando Naofumi se recupera do momento da fúria, ele percebe que Raphtalia sofreu queimaduras de fogo que emanavam do seu próprio escudo, enquanto tentava o acalmar. No final, o dragão é derrotado, e para surpresa de todos, Filo sai da barriga dele. Filo também entrega um cristal para o nosso prota absorver em seu escudo, mas o seu nível não é alto o suficiente para usar o escudo que ele acabou desbloqueando. De volta à vila, descobrimos que as feridas que Raphtalia sofreu do escudo amaldiçoado só podem ser curadas com uma água benta de alta qualidade. E ao saber disso, nosso prota lamenta ter colocado seus companheiros em perigo, e jura tornar a si mesmo mais forte para proteger seu time. Eles partem então para a capital em busca da água benta e encontram uma garota de cabelos azuis chamada Melty. Ela e Filo se tornam amigas quase que instantaneamente, e Filo apresenta a Melty para Naofumi, pedindo para fazer companhia até o seu destino. Já na capital, Filo e Melty resolvem dar uma volta, enquanto Naofumi e Raphtalia seguem para a igreja. Um clérigo até tenta enganar o nosso herói, passando uma água benta de menor qualidade. Só que o cara é perspicaz e percebe que não é o que ele está pedindo. Reclamando disso, o próprio Papa concede ao Naofumi uma água benta de maior qualidade. Cara, parece que esse mundo é mais corrupto que o nosso. Os dois saem da igreja e agora estão na praça da cidade. E encontram Motoyasu, que o ataca, acreditando que Filo também era sua escrava. Esse herói de lança deve ter um cocô na cabeça. Ele continua atacando de forma imprudente no meio da cidade, destruindo o que tiver no meio do caminho. Felizmente, Melty chega e ordena que cessem a luta, enquanto Filo, que se lembra dos insultos de Motoyasu, se transforma e dá uma bicuda bem executada no infeliz. O grupo se reúne na loja de Erhard e Melty revela que ela é a segunda princesa, que acabou se tornando herdeira do trono por desejo da própria rainha, devido à personalidade tóxica de sua irmã mais velha, Malty. E imagine ter uma irmã tosca a esse ponto. Antes que a conversa possa continuar, Naofumi declara obviamente a sua desconfiança em relação à família real e manda a pequena embora. Melty fica bem para baixo e vai até seu pai conversar. Após esse evento, nosso herói é chamado por um pequeno grupo de soldados que desejam se juntar a ele, visto que ele havia salvado a cidade natal do grupo, a vila de Ryut. Mas Naofumi só permitirá que eles se juntem se pagarem 150 moedas de prata para provarem a sua lealdade. No dia seguinte já sabemos que Raphtalia e Filo têm nível suficiente para mudar de classe, mas um decreto real acaba proibindo o grupo afiliado ao herói de escudo de usar a ampulheta do dragão, e aconselhado por Bellucas, Naofumi planeja ir ao reino de Shilfriden para usar a sua ampulheta. Porém, a próxima invasão de monstros deve ocorrer antes que eles consigam completar a sua viagem, então resolvem ficar e esperar a próxima onda de invasão enquanto exploram outras cidades. E nesse passar do tempo, Naofumi encontra vários refugiados com fome que fugiram de uma revolução iniciada por Itsuki, o herói do arco. Tô vendo que até mesmo esse loirinho não sabe muito bem o que ele tem que fazer, né? Enfim, de volta à capital, nosso prota dá de cara com os heróis Ren e Itsuki, que o acusam de roubar suas recompensas. Nosso prota explica que o golpe de estado que Itsuki ajudou a fazer só colocou um outro governo tão corrupto quanto o antigo, e que no caso do herói Ren, ele foi inconsequente por ter deixado o cadáver de dragão morto para trás, causando a praga e atraindo monstros. Ren até tenta argumentar, mas ao ver as feridas de Raphtalia devido ao episódio com o dragão, ele acaba acreditando. Porém, Itsuki continua inflexível e acredita que Naofumi está mentindo. Que desumilde, mano.
Mais tarde, nosso herói se depara novamente com um grupinho de cavaleiros de Ryut, agora com as 150 moedas de prata exigidas. Promessa é dívida, cara. Então os cavaleiros são aceitos, com Aki se tornando o líder do grupo, e as 150 moedas coletadas são utilizadas para dar um grande upgrade no equipamento deles. Preparação é tudo. Finalmente a próxima invasão começa, e a unidade Aki foca na proteção dos civis, enquanto o grupo de Naofumi fica com a tarefa de aniquilação dos monstros. E no meio da bagunça vemos uma idosa espancando facilmente vários monstros, a mesma que Naofumi curou durante suas viagens. A véia é uma aventureira aposentada e mestre em artes marciais. Com a batalha já durando 3 horas, Naofumi começa a se preocupar como estão os outros heróis. Afinal, já deu pra perceber que os rapazes não têm muita inteligência de guerra, né? Então ele deixa a proteção de civis com os cavaleiros e a idosa karateca e vai de encontro com os outros heróis. Chegando lá, ele percebe que eles estão tendo dificuldade em vencer um piratão, atacando sem um mínimo de estratégia. E mais uma vez, cabe ele dar a lição de sabedoria pros noobs. Ele pede para que Raftalia exponha o verdadeiro chefe que está controlando tudo, um enorme fantasma devorador de almas. Ele também usa o seu escudo amaldiçoado para combater o monstro, mas infelizmente a alma do dragão que agora habita nele está um tanto amargurada de ajudar Ren, pois afinal foi ele que o matou, né? Além de também não estar muito feliz por ter sido absorvido pelo escudo. Nosso herói insiste no uso do escudo, fazendo com que ele e Vilo entrem em um estado de frenesia, e com muito esforço, ele consegue controlar o seu novo poder e utilizar a sua nova habilidade. Iron Maiden, um sarcófago forrado de espetos metálicos que engole o fantasma e desaparece. Finalmente vitorioso, Naofumi volta ao normal, mas um segundo devorador de almas aparece, que é facilmente morto por um novo inimigo, uma mulher de kimono preto chamada Glass. Ela facilmente derrota os outros 3 heróis e desafia o grupo de Naofumi, mas eles não conseguem desferir um único golpe nela, e tomam uma decisão que é bem lógica: retirada estratégica. Glass usa um ataque de longo alcance, porém o limite de tempo da invasão é atingido, e essa batalha oficialmente termina em empate, deixando um gosto amargo na boca do nosso herói, que o faz refletir sobre o verdadeiro propósito das invasões cíclicas e a existência dos heróis summonados. Mas diferente do gosto amargo de uma batalha empatada, Farinha Panko só traz alegria na fritura, gente. Assim como o nosso canal. Se cuidem e até a próxima.